E para falar sobre este assunto polêmico envolvendo aí a até então chapa do PSDB, está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário-geral do PSDB, o advogado Uciel Tavares. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. É um prazer estar aqui para tentar esclarecer essa questão que foi criada pela candidata a Senado, a juíza Selma de Arruda. Secretário, o senhor falou aí tentar esclarecer, até porque é uma situação difícil, não é? Uma confusão, e faz tempo que vem ocorrendo essa polêmica na chapa do PSDB. Agora, a juíza disse o seguinte, que ela vai ter uma campanha independente, não vai subir no palanque do PSDB, não vai pedir voto para Pedro Taques e Nilson Leitão. Qual é a decisão do partido? Eu falo tentar explicar. Ou da coligação? Eu falo tentar explicar porque a situação não foi criada pelo PSDB. A Selma foi chamada, foi muito bem recebida no partido, recebida até com entusiasmo, né, pelo que ela representava na época. Tal. Então, assim, ela foi muito bem recebida no partido e já no primeiro momento a candidata se mostrou não confiável. Né? Ela, no primeiro passo que ela deu na campanha, foi fazer a campanha independente, pedindo voto apenas para ela, dizendo que os outros, que o eleitor não estava obrigado a votar, tanto no nosso governador, o Pedro Taques, como no nosso candidato a senador, o Nilson Leitão. O que o senhor diz aí foi aquela postagem na rede social da juíza aposentada Selma Arruda, dizendo que a chapa não precisa ser fechada. Sim. Quer dizer, uma sugestão dela ao eleitor nesse então, sentido. Assim, se comparar num namoro, assim, ela começou traindo já, né? Porque a combinação e o sentido da coligação é que todo mundo seja irmanados pedindo voto junto. Então ela já começou traindo e começou mal, né? Aquilo que começou mal foi tentada, né, a se contornar isso, né? Eu participei de reuniões, inclusive fui um defensor de que isso fosse relevado, né, para que alguns já defendiam o rompimento naquele ato, mas eu defendi que para o bem da coligação seria melhor permanecer com ela. Aí em seguida ela novamente nos trai, né? Quer dizer, novamente ela tem a mesma postura de pedir voto só para ela, deixando nossos outros candidatos da majoritária também totalmente sem esse pedido de voto dela. Então, assim, não há nenhum sentido essa coligação dessa forma. Né? Então, é a mesma coisa que um namoro. Né? Se traiu uma vez, se traiu duas vezes, não tem por que continuar com esse namoro. E agora, a decisão do PSDB é o rompimento com a candidatura da juíza. Não, a decisão dela, né? Ela que anunciou, deu coletiva, dizendo que está saindo da coligação. Né? Agora, ela vai arcar com as consequências. Se ela não quer a coligação, ela não vai ter o tempo. Né? É importante ressaltar que os candidatos proporcionais, a grande maioria, permanecem na coligação. Inclusive o atual deputado Vitório Galli, que é o presidente, continua na coligação. Então, assim, lógico, é um fato lamentável, mas não traz nenhuma consequência no mundo jurídico. Nós não daremos o tempo para ela, porque ela declarou que não quer fazer parte da coligação, então a vida segue. A princípio, então, a juíza Selma Arruda ficaria com o tempo exclusivamente do PSL, de 7 segundos. Não ficaria com o tempo dos outros partidos que compõem essa coligação. Sim, o partido não tem, assim, os 6 grandes partidos que têm o tempo, né? Quer dizer, aliás, ela falou isso daí, que ela estava se coligando por conta do tempo, né? Quer dizer, então, até nisso faltou sinceridade. Mas o tempo dela é 7 segundos e ela vai trabalhar com essa margem. Agora, outra coisa, secretário, a juíza nas declarações que ela deu aí no último final de semana, ela falou aí, fez referência aí à delação do empresário Alan Maluf, que já teria sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso daí é por conta dela não ter conseguido o tempo, a avaliação do PSDB é essa, dela não ter conseguido o tempo que ela gostaria de ter no horário eleitoral? Ou uma coisa, outra coisa, outra coisa? É mais uma falta de lealdade da candidata, né? Porque tudo que existia, tudo isso foi tratado antes da eleição. A questão da delação premiada é o início de um processo que vai ser investigado
É a mesma coisa eu considerar a juíza culpada, porque existe uma discussão se ela estaria ou não respondendo um PAD no âmbito da corregedoria, o que impossibilitaria a aposentadoria dela. Quer dizer, em tese haveria uma irregularidade na aposentadoria dela. Mas eu não vou ser leviano de dizer que ela é inelegível por conta dessa acusação que pesa contra ela. Agora, ela disse o seguinte, que ela foi vítima de atitudes pouco éticas e pouco republicanas. Como é que o PSDB encara esse tipo de crítica? Eu classifico como uma imaturidade política, né? Eu imagino ela, não é o caso, porque ela não vai ser eleita, no Congresso Nacional, lidando com uma situação de adversidade. Falta para ela não aprendeu a dialogar. Ela é a juíza, ela determina tudo. Então ela não se ateve ainda que ela está numa nova fase da vida dela. Se ela quer ser senadora, ela tem que se adaptar à vida, né, como ela se apresenta hoje, não como juiz. Ela não manda hoje, né? Ela tem que dialogar, tem que saber conversar, não só prevalecer a vontade dela. Secretário, o senhor disse agora há pouco o seguinte aí, de que ela não será eleita. É difícil a eleição dela nesse quadro hoje? Olha, a partir do momento em que ela não faz parte da coligação, nós vamos fazer de tudo para que ela não, né, que ela não seja eleita. Lógico que o que vale é a vontade do eleitor. Da nossa vontade, ela não será eleita, né? Mas o eleitor que vai decidir. Né? O nosso candidato é Nilson Leitão, né? E a gente vai trabalhar dentro dessa realidade. Agora, esse destino, quem procurou foi a juíza Selma. Ela anunciou que vai partir para uma candidatura independente. No aspecto formal, tem alguma providência que o PSDB teria que adotar junto à Justiça Eleitoral? Nenhuma, né? O programa eleitoral de hoje já foi ao ar sem a inserção da Selma. Então, assim, ela buscou esse caminho, ela vai ter esse caminho. Secretário, quais os reflexos aí desse desfecho do caso envolvendo a então candidata Selma Arruda para o governador Pedro Taques? Olha, o governador ele segue com a sua campanha, tentando mostrar tudo aquilo que foi feito de bom para o Estado, né? Então, assim, alteração não há nenhuma, porque o nosso candidato continua sendo o Nilson Leitão e, lógico que há um sentimento de frustração. Gostaria que ela ficasse na coligação, que ela cumprisse com aquilo que foi, né, que ela assumiu de compromisso, né? Mas, infelizmente, ela no primeiro momento, ela já nos traiu. Então, se o namoro começa dessa forma, é melhor que termine. Existe aí uma ideia do PSDB ou dessa coligação, lançar um outro candidato ao Senado ou isso não é mais possível? Não há viabilidade. Não há viabilidade hoje, não está sendo cogitado disso. Mas no aspecto legal, existiria essa possibilidade? Eu entendo que não, né? Mas a nossa assessoria jurídica, o Zé Rosa, nossos advogados, mas não há essa preocupação. Essa intenção, né? Também. Porque existem outros candidatos ao Senado que podem muito bem trabalhar junto com o governador Pedro Taques, né? E a gente vai ter essa facilidade de relacionamento com qualquer um que seja eleito. Então, isso não é crise. Crise é aquilo que a juíza criou, né? Isso sim é crise. Agora, o final aí de toda essa polêmica acaba beneficiando o candidato Nilson Leitão? Candidato ao Senado, Nilson Leitão? Não, todo mundo tem direito a 2 votos, né? O nosso primeiro voto sempre foi o Nilson Leitão. Então não altera em nada. Não beneficia, porque quem vota no Nilson vota em qualquer circunstância. Até são eleitores com perfis diferentes, né? Então, assim, eu não acredito que venha trazer qualquer tipo de prejuízo à candidatura do Nilson. Agora, pode facilitar, pode beneficiar no seguinte sentido. Facilitaria algum tipo de composição com outros postulantes ao Senado, já que nessa eleição aí são 2 votos para o Senado da República. Nesse aspecto, não facilita? Não, eu entendo que esse segundo voto... Porque é um novo quadro hoje. Novo quadro, mas não há como fazer esse acordo, né, porque envolve a questão majoritária, envolve os candidatos a governador, tá? Então não há espaço, até porque os outros candidatos ao Senado, né, tanto do
do Mauro como do Wellington, eles não vão nos trair como traiu a Selma, né? Então, assim, eu acho que esse quadro é estável, né? Não se mexe com isso daí. Então, vamos prosseguir na nossa campanha, pedindo voto para o Nilson Leitão e o eleitor decide quem vai ser o segundo voto. O senhor falou aqui em falta de lealdade da candidata Selma Arruda e o senhor por 3 ou 4 vezes utilizou o termo traição. É isso? É isso. Esse é o conceito que ficou para a coligação do comportamento que ela adotou. Desde o primeiro momento ela se mostrou assim, né? Infelizmente, até porque eu como advogado, conheço a postura da juíza Selma e para mim foi uma decepção essa postura como política, como, né, candidato ao Senado, foi uma decepção para mim. Secretário, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço.